Graça e paz. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos essa noite. A gente vai estar dando continuidade à nossa série de mensagens que a gente começou na semana passada e a gente está fazendo um estudo sobre a carta de 1 Pedro. Amém? E hoje a gente vai ler 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4. Pedro, capítulo 2, a gente vai fazer a leitura a partir do verso 4. Pedro, capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 4 e vai fazer a leitura até o final do capítulo. Amém? Todos acharam? E o texto diz o seguinte: à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Senhor Jesus, nos abençoa essa noite, Pai, que a Tua palavra possa ser ministrada no nosso coração, que a gente possa chegar ao pleno conhecimento da Tua verdade, Pai. Então, a gente quer colocar o nosso coração aqui como terra fértil para o Teu Evangelho, como terra fértil para a Sua semente, Pai, para que, de fato, esse Evangelho possa germinar na nossa vida prática, para que, de fato, a gente possa dar frutos dignos do Teu reino, Pai.
O Senhor é a pessoa mais importante aqui essa noite, Senhor. Então, glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um livro chamado Documentos da Igreja Cristã, ele relata uma série de cartas do primeiro século acerca da vida cristã naquele tempo. O autor, Henry Bentham, ele fala sobre uma carta de um general que havia recebido ordens do seu superior, um general romano, de aniquilar e matar todos os cristãos que ele vissem pela frente. E a carta, o teor dessa carta que esse general ele manda para o seu superior era de que ele havia seguido as suas ordens, ele estava matando os cristãos, ele estava aniquilando todos aqueles que ele via pela frente, sendo que toda vez que eles matavam, à medida que eles aniquilavam esses cristãos amavam e agiam de misericórdia e cuidavam até mesmo daqueles que eram romanos. Então, essa carta tinha por perspectiva mostrar qual era o panorama, porque mesmo agindo de hostilidade com os cristãos estavam agindo de forma totalmente diferente, totalmente contrária, porque de fato os cristãos haviam entendido naquele tempo qual era a sua missão na sociedade. Se os romanos eles viessem para matar, eles davam a outra face e agiam de misericórdia. Cuidavam dos romanos, amavam os romanos, porque de fato eles haviam internalizado no seu coração qual era a sua missão. E essa atitude ela foi tão forte, ela teve um potencial tão grande, que naquele momento a atitude do superior desse general foi cessar as mortes. Foi cessar aquele abate completo sobre os cristãos. É óbvio que nem sempre que a gente testemunhar do evangelho na sociedade, a gente vai ter um resultado positivo. Mas o fato é que toda vez que a gente prega o evangelho na sociedade, toda vez que a gente é cristão na sociedade, um impacto muito forte é gerado na vida das pessoas. E é exatamente sobre isso que a gente leu aqui nessa parte da primeira carta de Pedro. Ele está falando aqui sobre o testemunho que a igreja deve ter na sociedade. Na semana passada a gente viu aqui com o nosso seminarista Hugo que o objetivo dessa primeira carta de Pedro, essas igrejas que estavam dispersas na Ásia Menor, era de fortalecer a fé deles. Porque eles estavam passando por muitas perseguições. Naquele tempo, o imperador da época era Nero, era um megalomaníaco, ele ateou fogo na própria cidade de Roma. Então, eles estavam passando maus bocados naquele tempo. Eles estavam morrendo, eles estavam servindo de tocha humana nas ruas de Roma. Então, o objetivo da carta de Pedro para essas igrejas na Ásia Menor era fortalecer a fé deles, fazer com que eles permanecessem firmes naquele momento de provação e perseguição. E a gente viu também na semana passada que o apóstolo Pedro ele incentiva a igreja a permanecer firme, não só no sentido da fé, né, mas também permanecer santificando a sua vida no momento da tribulação. Então ele fala, olha só, permaneça firme, mas também continue se santificando no meio da dificuldade, no meio das provações, no meio da perseguição. E agora, nesse trecho que a gente acabou de ler aqui, o apóstolo Pedro ele está pedindo, ele está orientando a igreja a não só permanecer firme, a não só permanecer se santificando no meio da tribulação, mas também testificando do evangelho na sociedade. Então, dos versos 4 ao 10, a gente percebe o apóstolo Pedro trazendo os fundamentos teológicos que a gente precisa no nosso coração para testemunhar do evangelho na sociedade. E dos versos 11 ao 20, a gente vê orientações práticas de como a gente pode fazer isso na sociedade e nas mais diversas áreas do mundo, do contexto que a gente vive. Amém? Então, nessa primeira parte, dos versos 4 ao 10, o apóstolo Pedro ele lança os fundamentos teológicos que a gente precisa para poder internalizar no coração e, de fato, testemunhar do evangelho na sociedade. E a primeira coisa que ele faz é dizer quem é Jesus. No verso 4, a gente vê o apóstolo Pedro dizendo que Jesus é a pedra viva da igreja. Essa figura ela é muito usada no Antigo Testamento para poder dizer que, assim como toda construção ela precisa de um alicerce,
Assim como toda construção precisa ser edificada por uma edificação sólida no seu alicerce, assim também Deus é o alicerce e é aquele que edifica a vida da igreja. Ele é a nossa rocha que edifica o povo de Deus. No entanto, o apóstolo Pedro ele diz que Jesus é não só a rocha da igreja que sustenta a igreja, que edifica a igreja, mas ele diz que Jesus é a pedra viva da igreja. O que isso significa? Isso significa que Jesus é tanto aquele que edifica a igreja, como aquele que vivifica a igreja. Quando nós estamos edificados em Cristo, toda vez que a gente está edificado nessa rocha, nessa pedra, a gente recebe toda a vida que emana da própria vida de Jesus em nós, na vida da igreja. Então, a mensagem de Pedro para nós, que somos cristãos, que estamos edificados nessa rocha, é o seguinte: a gente já foi vivificado, mas para que a gente experimente dessa vida que emana da própria vida de Cristo na igreja, a gente precisa permanecer com a comunhão sólida na nossa relação com Jesus. Porque a gente pode facilmente viver como se a gente não tivesse edificado em Jesus. A gente foi edificado nessa pedra viva, a gente foi regenerado, a gente foi vivificado, mas a gente pode viver como se não tivesse edificado nessa rocha. Então, o que o apóstolo Pedro quer dizer para a igreja é o seguinte: olha, para você fazer jus a essa vida que está sendo gerada na própria igreja de Cristo, vocês precisam permanecer sólidos na comunhão com Cristo. A mensagem de Pedro para aqueles que não são cristãos e aqueles que não estão edificados nessa rocha é o seguinte: apesar de você tentar encontrar satisfação e vida em uma série de realidades nesse mundo, você só vai encontrar verdadeira plenitude em Cristo, em Jesus. É essa mensagem que Pedro tem para a igreja, é essa mensagem que Pedro tem para o mundo. Jesus é a pedra viva e dele emana toda a plenitude. Jesus é a fonte pela qual a gente bebe. Jesus é o pão pelo qual a gente se alimenta. É Ele que traz toda a satisfação que a nossa alma precisa. Num segundo momento, a gente vê Pedro falando quem nós somos edificados em Cristo. E ele fala que nós somos pedras vivas, ele fala que nós somos casas espirituais, e ele fala que nós fomos chamados para o sacerdócio real. O que significa todos esses termos? Ele está dizendo que a igreja é como pedras vivas, porque todos aqueles que estão sendo edificados nessa rocha maior, que é Jesus, como pedras vivas a gente vai construindo também o corpo espiritual de Cristo. A própria igreja é edificada por essas pedras que somos nós que compõem todo o corpo dele. E somos edificados em um, que é o próprio Jesus. Então, por isso que nós somos como pedras. Mas também nós somos como pedras vivas porque a gente recebe toda a plenitude de Cristo. Toda a igreja recebe a plenitude de Jesus, a vida de Jesus. Então nós somos como pedras vivas, que estão edificando o corpo de Cristo e que recebem a vida do próprio Deus na sua realidade. Então, também vimos aqui que nós somos como casa espiritual, como o apóstolo Pedro ele afirma. Então, isso nos leva a crer que nós somos não só vivificados e recebemos a própria vida de Cristo em nós, mas também nós passamos a nos tornar morada da própria presença de Deus. Ele não só nos vivifica, a gente não só recebe dessa plenitude, mas o próprio Deus escolhe habitar em nossa realidade, em nosso coração, em nossa vida. Nós nos tornamos a habitação de Deus. E por consequência, porque nós nos tornamos a habitação de Deus, então Cristo nos chamou para o sacerdócio real. Ou seja, essa presença que existe dentro da gente, a gente precisa intermediar como sacerdote. Essa é a função do sacerdote, é intermediar a presença do Deus Altíssimo. E nós temos essa presença do Deus Altíssimo no nosso coração, na nossa vida. Agora, notem que o apóstolo Pedro ele traz toda uma pedagogia para poder dizer que nós fomos chamados para o sacerdócio real, que é a seguinte: ele fala sobre as bênçãos de Cristo em nós, todo o tamanho dessa redenção que envolve a vida da igreja. Nós recebemos vida, a gente recebe toda a plenitude, a gente recebe redenção, mas essa mesma redenção que nos envolve, ela também nos move a pregar o evangelho, a testemunhar dessa presença que existe dentro de nós.
Agora, a pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: por que que nós não testificamos dessa presença? Por que que nós vivemos como se esse Deus tão grande não habitasse em nós? Vocês já pararam para pensar, irmãos, o tamanho de Deus? O quão Deus é grande? O Senhor, Criador dos céus e da terra, que o profeta Isaías fala que mediu os céus com a própria palma da mão, que mediu as águas do mar com a própria concha da mão. É esse Deus grandioso que habita dentro de nós. Então, por que que nós não intermediamos essa presença gloriosa para a sociedade? Dentro dessa lógica, dessa pedagogia que Pedro usa, o grande problema não é perceber por que que a gente não prega, não é porque a gente não é envolvido a pregar e a testemunhar do evangelho na sociedade, mas o grande problema é que essa redenção que nos alcançou não nos move mais. Nós não nos movemos, nós não nos maravilhamos mais com a graça que nos alcançou. Então, porque nós não nos maravilhamos mais com a graça que nos alcançou, então, por consequência, nós também não fazemos jus a essa graça, pregando o evangelho, fazendo jus ao fato de que Deus está dentro da gente. A mesma graça que nos envolve de forma gloriosa é a mesma graça que nos envolve a testemunhar do Deus que habita dentro de nós. Então, se nós não testificamos de Deus, então isso significa que nós não meditamos mais na graça que nos salvou. Nós não meditamos mais na graça que nos envolveu e que nos levou à redenção. Cristo nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Ele nos tirou da escuridão e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas a gente está completamente aquém disso. A gente não faz jus a essa realidade. E é muito interessante que a gente tenta se identificar a partir de outras coisas. A gente tenta testificar de outras coisas que movem a nossa vida. A gente quer se mostrar bom entendedor político, a gente quer se mostrar bom entendedor das relações interpessoais, a gente quer se mostrar bom entendedor das demandas do trabalho da vida, porque outras coisas passaram a mover a gente, porque outras coisas passaram a identificar a gente. Nós não nos identificamos mais como sacerdotes de Deus, por isso nós não pregamos o evangelho, por isso nós não testificamos da presença do Eterno, porque outras coisas passaram a se tornar maior do que o Deus criador de todas as coisas. Então nós percebemos aqui, irmãos, que nesse primeiro ponto, o apóstolo Pedro, ele traz os fundamentos teológicos para que, de fato, a gente possa ser impulsionado a pregar e a testemunhar do evangelho na sociedade. Agora, dos versos 11 ao 20, a gente percebe o apóstolo Pedro fazendo uma ponte entre as benesses de Cristo, entre os benefícios que Cristo proporciona para a igreja e aquilo que ela deve fazer na sociedade de uma forma prática. Como que a gente pode fazer jus a essa bênção maravilhosa que nos alcançou de uma forma prática na sociedade? E a primeira coisa que o apóstolo Pedro ele diz é o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. É interessante que parece que o apóstolo Pedro está trazendo outro fundamento. Ele ainda não está tratando sobre áreas específicas da sociedade pela qual a gente deve testemunhar do evangelho, mas ele está trazendo um fundamento acerca do comportamento que a gente deve ter. O que ele está dizendo? Abstenham-se das paixões da sua carne. Abstenham-se da inclinação pecaminosa que existe no coração de vocês. Abstenham-se. E o apóstolo Pedro usa um termo aqui que traz a ideia de correr, fugir. Não enfrenta, não tenta enfrentar de frente as tentações, as inclinações pecaminosas do seu coração, porque você vai perder. Então, o apóstolo Pedro, ele faz um paralelo bem interessante. Ele diz o seguinte: olha, para você ter um bom testemunho na sociedade, para você ter um comportamento exemplar, abstenham-se da sua carne. Abstenham-se da sua inclinação pecaminosa. Essa também é a orientação de Jesus. Se teu braço te faz pecar, corta o seu braço. Se teu olho te faz pecar, corta o seu olho. Porque é muito melhor entrar no céu com um olho e com um braço do que ir para o inferno com os 2 braços e com os 2 olhos. Então é essa orientação que o apóstolo Pedro está dando. Abstenham-se, corram, fujam.
No verso 12, ele afirma o seguinte: mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Ele está dando outra orientação aqui, que muito possivelmente quando a gente escolhe viver o evangelho na sociedade e testemunhar de Cristo na sociedade, a gente precisa contar com a possibilidade de que a gente pode ser rejeitado. A gente pode ser tanto recebido de forma amável, porque essa pessoa ela foi rendida pelo evangelho a partir do seu testemunho, mas ela também pode te rejeitar. E a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa lidar com a rejeição, a gente precisa lidar com as calúnias que as pessoas fazem quando a gente testemunha do evangelho. A gente precisa lidar com as mentiras, com as pessoas que se incomodam quando a gente age como cristão. É isso que ele está dizendo. Mas ele afirma o seguinte: continue, persevere, porque em um dia eles vão glorificar o nome do Eterno. No dia da intervenção final de Cristo, eles vão glorificar o nome do Senhor. Vai ser tarde demais, mas eles vão glorificar. O seu testemunho vai ficar tão fixado na consciência dele, que no dia do juízo final, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai lembrar e ele vai glorificar o nome do Eterno. Mas aí já vai ser tarde demais. Mas o grande problema, irmãos, é que toda vez que a gente se abstém dos nossos desejos, da nossa inclinação pecaminosa, a gente faz isso no intuito de honrar a Deus, de ser fiel a Deus, de permanecer firme na esperança dEle. Mas hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas querem ser aceitas, as pessoas querem ser amadas pela sociedade, as pessoas querem ser identificadas e fazerem parte de grupos que façam com que ela mude o seu comportamento para ela poder se adequar a essa tribo, a essa realidade, a esse grupo, ou seja lá o que for. E é interessante que a rede social potencializou muito isso, né? O Instagram, o Facebook, o TikTok, ou seja lá o que for, porque as mídias sociais se tornaram uma vitrine de nós mesmos. Então, na rede social, a gente emite a nossa opinião, na rede social a gente mostra onde a gente está, na rede social a gente mostra que a gente está tomando cappuccino, na rede social a gente faz isso, faz aquilo e tal. Tudo com o intuito de querer mostrar e querer se identificar a partir da aceitação das pessoas. Não estou pedindo aqui para os irmãos apagarem o Instagram, tá, irmãos? Porque eu sei que muita gente usa aqui. Mas o fato é que toda vez que a gente busca se identificar e busca ser aceito por essas vias, então a gente passa a ter uma relação desregrada com todas essas coisas. E a gente deixa de honrar Deus para poder honrar as pessoas. A gente deixa de honrar o Deus eterno para poder agradar as pessoas que tanto a gente quer ser aceito por elas. Então, que de fato a gente possa honrar a Deus, entendendo que a nossa esperança é viva, a nossa esperança é eterna. O plano que Deus nos conectou, ele já está consumado. Então, a gente pode permanecer fiel, a gente pode permanecer convicto dessa esperança. Não vai ser em vão a gente se abster, não vai ser em vão a gente virar as costas para um mundo que está caindo em corrupção. Agora ele começa a trazer algumas orientações práticas dentro da sociedade acerca de como a igreja deve testemunhar do evangelho. No verso 18, ele afirma o seguinte, verso 13, perdão. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja ao governantes como ele por enviado, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. A gente vê uma orientação prática aqui acerca de como a gente pode testemunhar do evangelho na sociedade. Ele diz o seguinte: honrem e respeitem as suas autoridades. E essa não é uma opção que Deus está dando, esse é um mandamento que Deus está dando. Honrem os seus governantes, honrem as suas autoridades, respeitem elas. Mas essa orientação do apóstolo Pedro não é com o intuito de afirmar que você deve ter uma opinião cega acerca dessas autoridades. Ele não está pedindo para você divinizar essas autoridades, assim como ele também não está pedindo para você hostilizar essas autoridades.
Assim como a gente diviniza uma autoridade quando a gente tem uma adoração irrestrita acerca dela, a gente também diviniza uma autoridade, uma filosofia política, ou seja lá o que for, quando a gente hostiliza quem está no poder. Porque no final das contas, quando a gente hostiliza quem está no poder, é porque no final das contas a gente não confia em Deus como aquele que colocou ele lá, e a gente acha que outra pessoa deveria estar lá. Então, a gente está colocando a nossa esperança em partidos, em filosofias políticas, em ideologias políticas. Então, tanto a divinização de um governo como a hostilidade de um governo, elas explicitam o quanto a gente está divinizando e idolatrando a política. E ambos acabam comunicando, em ambos os casos, acabam comunicando que a gente não tem confiado em Deus. Porque quando a gente trata um político, uma autoridade, ou seja lá o que for, como um Messias, como uma esperança, uma resposta para a sociedade, então a gente deixa de confiar em Deus como o verdadeiro Messias, como a verdadeira esperança. Assim como toda vez que a gente hostiliza um governante de uma forma irrestrita, independente se ele faz uma coisa boa ou não, só porque ele não concorda com o meu pensamento, então eu hostilizo de uma forma irrestrita, eu também estou divinizando a política e estou deixando de confiar em Deus como aquele que coloca aquela autoridade para poder fazer a tua vontade. Então a gente precisa sair desses extremos e respeitar as nossas autoridades, porque é no lugar do respeito que a gente, de fato, confia em Deus. O apóstolo Pedro, ele continua afirmando aqui: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? Que toda vez que a gente, como igreja, se coloca como resposta social para a sociedade, então a gente cala a ignorância dos insensatos. A gente cala as autoridades que são corruptas, as autoridades que têm motivações obscuras. É quando a gente se coloca como igreja, quando a gente faz jus àquilo que nós somos como corpo de Cristo, como resposta à sociedade, que de fato a gente cala a ignorância dos insensatos. Vejamos aqui o primeiro exemplo que a gente deu. A igreja não foi lá na frente do Império Romano, na frente do imperador para bater panela. Quando o Império Romano foi lá para poder matar os cristãos, o que eles fizeram? Eles foram à igreja. Eles amaram. Eles agiram de misericórdia e eles calaram a ignorância dos insensatos. A gente está muito acomodado reclamando de política como se a política fosse a solução para todas as coisas e a gente se esquece de ser igreja. Porque é de fato quando nós somos igreja que nós mudamos a sociedade. É de fato quando nós somos igreja que nós mudamos o nosso contexto social. Mas a gente esqueceu disso. Porque a nossa esperança está em quem está à frente do governo. Porque a nossa esperança está nas filosofias que a gente acredita. A nossa cosmovisão agora é outra. Não é mais do evangelho. A nossa cosmovisão agora é socialista. A nossa cosmovisão agora é liberal, é capitalista. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? Olha só, se você está hostilizando a sua autoridade, se você está fazendo baderna, se você está fazendo mal, você está se utilizando da sua liberdade de uma forma extremamente equivocada. Porque a liberdade que Deus te deu é para ser santo. Deus, ele te libertou do cativeiro, do pecado. Você não é mais escravo do pecado, então você é livre para ser santo. Então não vem me dizer que você está agindo a partir da liberdade de Deus, porque esse mal, ele é oriundo do seu coração. A última orientação que o apóstolo Pedro está dando aqui é a seguinte: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? Da mesma forma que você ama os seus irmãos, da mesma forma que você teme a Deus, respeite suas autoridades. Respeite suas autoridades. Submetam-se às suas autoridades. Irmãos, toda vez que a gente vai para a rede social
e chama a autoridade, seja ela qual for, não estou entrando no mérito aqui de qual seja, mas toda vez que a gente entra na rede social e chama um governante de idiota, a gente não está tendo uma atitude cristã. Ou vocês acham que toda vez que a gente toma essa atitude, a pessoa que está do lado de fora vai falar assim, olha que baita cristão. Não vai, não vai. Então a orientação do apóstolo Pedro é a seguinte: não divinizem as autoridades, não hostilizem as autoridades, respeitem as autoridades. Submetam-se às autoridades, porque toda vez que eu me submeto à autoridade, eu confio em Deus. Agora, quando eu divinizo uma autoridade e hostilizo de uma forma indiscriminada uma autoridade, eu não confio em Deus. Eu estou divinizando a política. Eu estou divinizando as filosofias que norteiam o nosso coração. No verso 18, a gente vê uma outra orientação aqui acerca da nossa vida prática. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Aqui, irmãos, é importante a gente abrir um parêntese aqui, porque o apóstolo Pedro está tratando aqui sobre a relação escravo e senhor. Isso não significa, irmãos, que Pedro está defendendo o sistema escravocrata. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, dentro do contexto social que você está inserido, seja uma bênção. Assim como José, quando ele estava escravo no Egito, ele foi uma bênção. Assim como Daniel, quando ele foi levado cativo na Babilônia, ele foi uma bênção de Deus. Esse é o chamado de Pedro para a igreja, que precisava lidar com essa relação profissional de escravo-senhor. Seja uma bênção, seja uma bênção. Essa é a orientação do apóstolo Pedro. Amém? Então, fechando o parêntese aqui, que é importante a gente ressaltar, a orientação do apóstolo Pedro trazendo para a nossa prática profissional de funcionário, chefe, enfim, é a seguinte: não adianta a gente ser bom profissional, a gente testemunhar do evangelho como bons profissionais, quando o nosso chefe é topzera. Não dá. Porque quando você demonstra que você é um bom profissional somente quando o seu chefe é bom, então isso significa que você está sendo bom profissional por conveniência, e não porque Cristo transformou a sua vida. Então a orientação do apóstolo Pedro é o seguinte: sejam bons profissionais, independente se seu chefe for bom ou rabugento, se seu chefe for bom ou ruim. Seja uma testemunha viva de Cristo no seu trabalho. Mas é claro, irmãos, que dentro desse contexto, a gente sabe que existem muitos chefes que rompem com o limite do aceitável. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe que existem patrões, chefes abusivos. Mas uma orientação prática também acerca dessa situação, a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês são escravos? Não tem problema. Mas, se vocês podem usar da sua liberdade, a use. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que, trazendo para a nossa realidade, se você está tendo uma relação abusiva no seu trabalho, se você pode usar da sua liberdade, use. Se você puder levar a instâncias superiores, leve, com todo respeito. Converse com o seu chefe se você tem abertura. Se demita, se você quiser. Mas o fato é que a gente pode usar da nossa liberdade quando a relação ela é possessiva, quando a relação ela é abusiva, quando o chefe ele rompe com o limite do aceitável. A gente pode usar da nossa liberdade. Chegando aqui à parte final do nosso sermão, irmãos, no verso 22, a gente vê o apóstolo Pedro dizendo o seguinte: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para justiça. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? Apesar da gente viver perseguições, calúnias, difamações, quando a gente testifica do evangelho na sociedade, Cristo ele também viveu na sociedade. E ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi perseguido.
ele foi rejeitado pelos seus, ele foi levado para o madeiro de uma forma injusta pelo Império Romano, ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém em sinal de rejeição. Ele sofreu tudo isso, mas foi até as últimas consequências e venceu sobre a morte. Então, por isso, nós podemos vencer as circunstâncias difíceis, nós podemos vencer o sofrimento, nós podemos vencer as calúnias, nós podemos vencer a rejeição quando nós testificamos do Evangelho, porque nós temos parte na vitória gloriosa de Cristo. Nós temos parte nessa vitória, então nós temos a confiança de permanecer fiel, mesmo quando nós somos rejeitados, permanecer fiel, mesmo quando nós somos caluniados. Nós podemos permanecer fiel porque a nossa esperança está consumada. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a testemunhar do Teu Evangelho. Nos ajuda, Pai, a viver a sua realidade, Senhor. Porque nós somos inteiramente dependentes de Ti, Pai. Nós somos inteiramente dependentes do Teu favor, Pai. Toda vez que nós testemunhamos do Evangelho, Pai, e sofremos com rejeição, calúnias, mentiras, nós sabemos que sobre essas realidades o Senhor não está indiferente a nós, porque o Senhor também sofreu. O Senhor foi humilhado, o Senhor foi esquecido, foi rejeitado, mas foi até as últimas consequências por nós. Mesmo quando nós o rejeitávamos, o Senhor foi até as últimas consequências. Então que essa verdade que nos move à redenção possa nos mover também a permanecer fiel, testemunhando do Evangelho na sociedade. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Que nós possamos continuar sendo envolvidos por essa graça que nos salvou, por essa graça que nos redimiu. Que todos os dias, Pai, o Senhor possa nos dar uma porção ainda mais profunda desse favor e dessa graça. Nós nunca vamos conseguir dimensionar o tamanho do Teu favor, daquilo que foi feito na cruz do Calvário, mas que a gente possa perseverar e continuar meditando nessa realidade, porque é quando nós somos movidos por ela, que nós fazemos jus ao fato de que nós fomos chamados para o sacerdócio real, que nós fazemos jus ao fato de que nós somos a sua nação santa, eleita, redimida, salva. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome na sociedade, Pai. Nós queremos ser uma bênção na sociedade, Pai. Nós queremos ser uma resposta viva à sociedade. Então nos ajuda, Pai. Nos tira da apatia. Nos tira, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.